Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindos ao nosso canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates, estou aqui mais uma vez reunido com os meus amigos de todas as semanas. Sempre aqui à minha direita o pastor Marcos Santana e à minha esquerda o pastor William Barros. E estamos aqui para darmos sequência ao estudo da nossa revista Betel Dominical do segundo trimestre de 2023, cujo tema é Gênesis, a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. Lembrando a você que essa linda, maravilhosa revista é comentada pelo bispo Abner Ferreira. E o vídeo de hoje é sobre a lição de número 3, que tem por título O Criador se relacionando com o ser humano, e está programada para estudarmos no dia 16 de abril de 2023. Convido a você agora, com muito carinho, pegar a sua Bíblia, a sua revista, o seu plano de aula, uma caneta, porque nós vamos começar agora o nosso estudo. E eu começo cumprimentando aqui com a paz do Senhor o meu querido amigo pastor William Barros. Seja bem-vindo, pastor William Barros. A paz do Senhor, pastores, a paz do Senhor, meus irmãos, a todos vocês que estão conosco para mais esta aula de número 3, cujo texto áureo está no livro de Salmos 139, versículo 14, a parte A do texto que diz: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. A nossa verdade aplicada vai nos ensinar que nós necessitamos de Deus, mas é sempre Deus quem toma a iniciativa e busca o homem para se relacionar com ele. Também quero cumprimentar com a paz do Senhor o meu amigo pastor Marcos Santana. Pastor Marcos Santana, seja bem-vindo à paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William, os nossos irmãos. Objetivos da lição: apresentar o homem como a coroa da criação de Deus, mostrar que Deus é um Deus relacional, enfatizar que devemos ter relacionamento com Deus. Textos de referência: Gênesis, capítulo 2, versículos 20 e 21, 22 e 23. Oremos nesse momento. Nosso Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós te louvamos, porque a tua palavra, ela chegou até nós. Te louvamos pela oportunidade de podermos estudá-la, de podermos proclamá-la, no poder do Espírito Santo. Desvenda os nossos olhos para vermos as maravilhas da tua palavra. Abençoa a cada um dos teus servos que estão envolvidos e comprometidos em expô-la, proclamá-la, e aqueles que estarão ouvindo. Senhor, que vidas sejam edificadas, renovadas, restauradas, e o nome do Senhor continue sendo glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dando início à contribuição para o estudo e o preparo da lição 3, destaco estas expressões que nós encontramos na verdade aplicada. Necessitamos, em relação a Deus, iniciativa divina e relacionamento. São 3 expressões chaves em relação ao estudo da lição de hoje. Podemos observar a estrutura da lição de hoje e, a partir dessa estrutura, eu acredito que é possível considerarmos a abordagem que encontramos no tópico 1 como a base para uma autocompreensão e também para os nossos relacionamentos. O tópico 1, ele trata sobre a coroa
da criação de Deus. Por isso que proponho nós enfatizarmos o assunto tratado no tópico 1 como a base, como fundamento. A título de contribuição, nós podemos mencionar na introdução do tópico 1 o Salmo de número 8, para iniciarmos a exposição desse tópico. E para agilizar o preparo e o entendimento disso, eu compartilho com os irmãos algumas verdades que nós encontramos no Salmo de número 8, que é um salmo belíssimo. Ele retrata a criação como expressão da glória de Deus e a sua graça. O relato da criação é uma mensagem que revela quem é Deus e o que Deus faz. E também o Salmo 8 retrata a origem do ser humano e a sua interação com o mundo e seus relacionamentos com Deus e o próximo. Também chamo a atenção dos irmãos para estas expressões que nós encontramos no Salmo 8. Glória sobre os céus, a obra preparada por Deus, glória e honra o coroaste e domínio. Notemos que o conteúdo do Salmo 8 fala sobre a natureza e o ser humano, mas é digno de nota nós pontuarmos como o Salmo inicia e como ele encerra. Ao falar sobre a natureza e o ser humano como obras de Deus, primeiro o salmista diz: quão admirável é o teu nome. E quando ele encerra esse relato, essa descrição, ele repete: quão admirável é o teu nome. Que lição preciosa, irmãos! Pois, por mais que a natureza e o ser humano sejam incríveis e maravilhosos, e na verdade são assim, o ser humano, ele tem a vocação de ser servo de Deus e adorador. Notemos que o texto do tópico 1 inicia: Deus não fez o homem para que este vivesse para si mesmo. E podemos conectar esta verdade com Romanos, capítulo 11, versículo 36. Também compartilho com os irmãos alguns termos sobre o significado no hebraico dessa expressão admirável. Admirável é o teu nome. Admirável, excelente, majestoso, grandioso. Sendo assim, nós podemos enfatizar nos subtópicos desse tópico 1, respectivamente, os seguintes aspectos: excelência no ambiente, excelência na criação do ser humano, excelência na bênção concedida. Subtópico 1.1, quando diz uma perfeita criação para sua mais preciosa criatura, podemos enfatizar a excelência no ambiente. Destaco esse texto no subtópico 1.1, ou seja, na forma sábia, bela e proposital como tudo foi feito, Deus queria o melhor para o homem e fez tudo para o nosso bem e para a sua glória. Então nós vemos que nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, Deus, ele proporcionou espaço e ambiente agradável ao ser humano, ao preparar todas as coisas e especialmente o jardim do Éden. Ele providenciou alimento
porque a Bíblia menciona as árvores do jardim colocadas à disposição do homem e da mulher para alimentá-los. Ele também providenciou trabalho, lavrar e guardar. Afinal, o homem foi feito com essa capacidade. Ele providenciou oportunidade para viver em sociedade, ao criar homem e mulher, e comunicação. Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Eu compartilho com os irmãos estas informações que eu extraí do dicionário hebraico Strong. Essa expressão muito, ela indica a ideia de completamente. E a expressão bom, assim está nesse dicionário. A narrativa da criação de Gênesis 1 incorpora de maneira excelente todos os vários elementos de significado em relação à expressão bom, quando o Senhor declara que cada aspecto da sua criação é bom. Então, irmãos, tal constatação nos ajuda e muito a termos um discernimento adequado, bíblico, acerca de tudo que Deus criou e nos presenteou e colocou à nossa disposição. É preciso um discernimento adequado para utilizarmos e desfrutarmos de tudo isso. Porque justamente o conjunto todo é muito bom, então nós somos chamados a termos uma atitude de aceitar e desfrutar com gratidão e consciência de que tudo provém de Deus e é para Deus. Não deixem de ler o Salmo 104, verso 24, e 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 a 5. Subtópico 1.2. Honra e dignidade na imagem e semelhança divina. Eu compartilho com os irmãos, então, nesse subtópico, a excelência na criação do ser humano. Eu destaco do texto do 1.2 esses trechos. Ser portador da imagem de Deus é o maior prestígio que o homem pode ter. E também é com o homem que Deus escolheu ter um relacionamento mais íntimo. Portanto, eu destaco essas duas expressões: prestígio, privilégio de sermos a imagem e semelhança de Deus. É aí que está a nossa importância, a nossa dignidade, do ser humano, é o fato de ser imagem e semelhança de Deus, mas também relacionamento. Se fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, é para termos relacionamento com Deus. Eu estava pesquisando no comentário histórico-cultural da Bíblia e eu compartilho com os irmãos esta informação. No antigo Oriente Próximo, os deuses criaram o mundo para o próprio prazer e para nele viverem. A criação das pessoas, segundo a mitologia, foi apenas uma decisão de última hora, quando os deuses precisaram de trabalho escravo para suprir as comodidades da vida. Na Bíblia, quanta diferença! Nas Escrituras, na revelação de Deus, o Criador, o cosmo foi criado e organizado para funcionar a serviço das pessoas, idealizadas por Deus como peça central da sua criação. Não, irmãos, a humanidade não é um acidente de percurso. A humanidade não é para atender uma demanda que surgiu. O fato de sermos criados, o fato de sermos criação,
especial de Deus dá a cada ser humano honra e valor individuais. Honra e valor não depende de fazer, de saber, de ter, de conquistar, mas sim o fato de sermos imagem e semelhança de Deus. Termos esse entendimento bíblico, irmãos, nos conduz a amarmos a nós mesmos e ao próximo de maneira apropriada. Como estamos precisando enfatizar este conceito bíblico, essa verdade bíblica acerca do ser humano. Na verdade, é notório que por toda a Bíblia nós vemos como somos importantes para Deus. Quando eu estava estudando esse subtópico, eu acredito que durante a exposição em classe ou na igreja, nós podemos também lembrar da parábola do filho pródigo, porque aquele filho que ficou em casa, depois ele foi dizer para o pai: eu te sirvo há tanto tempo. Ele enfatizou o trabalho, ele enfatizou o serviço, ele enfatizou o fato de realizar tarefas na casa do pai, enquanto que o pai olhou para ele e disse: tudo que é meu é teu. Você poderia já estar desfrutando do que você está reclamando e não o fez, na verdade, porque não quis. Ou seja, aquele filho, ele se esqueceu que antes do trabalho, antes da tarefa, antes do serviço, acima de tudo, ele é filho. Que o Espírito Santo nos ajude e nos esclareça a estarmos investindo, cultivando, buscando e priorizando relacionamento com Deus. Assim, tendo em mente estas verdades reveladas na Bíblia, acerca dessa excelência, vamos para o último subtópico, 1.3. Abençoados para reproduzir a imagem de Deus. Eu destaco aqui a excelência da bênção concedida pelo Senhor. Um determinado comentarista, ele pontuou: a criação expressa o amor de Deus, pois Deus projetou o mundo para presenteá-lo a mais sublime de suas criaturas, o ser humano. Notemos, irmãos, estas expressões que nós encontramos em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 29. Depois que o escritor sagrado, ele fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, o escritor diz: domine, Deus concedendo esta capacidade ao ser humano, frutificai, também encontramos multiplicai-vos, também enchei a terra, sujeitai-a, dominai, e esta expressão: eis que vos tenho dado. Interessante. É o ápice da criação. É a demonstração de graça e amor. Depois de tudo feito, depois de tudo preparado e depois da criação do ser humano, Deus, ele diz: eis que vos tenho dado. Eis aí a graça e o amor do Criador se manifestando para a coroa da sua criação. E aí duas expressões devem estar presentes em nossa mente quando estamos pontuando o que Deus nos deu a nível de capacitação, atributos e coisas para estarmos desfrutando.
dádiva e responsabilidade. Recebemos, também temos responsabilidade. Deus dá, isso acarreta responsabilidade. Dádiva e responsabilidade. E aí eu compartilho com os irmãos um texto que eu extraí da Teologia Bíblica Pentecostal, de Roger Stronda. Seres humanos como agentes de Deus. Progenitor, subcriador de Deus, povoando a terra. Subgovernante da terra, dominai. Subjardineiro no jardim do Éden, lavrar, cuidar, guardar. Irmãos, além da bênção que capacita, estejamos pontuando também nesse subtópico que Deus não apenas capacita, mas Ele transmitiu ao ser humano instruções, estabeleceu limites e deu alertas. Diante das dádivas, diante da responsabilidade, diante de termos sido coroados de honra e de glória, diante da capacitação para dominar, governar, sujeitar, nós precisamos ter em mente que também está presente nesse processo instruções, limites e alertas. Que o Espírito Santo nos ajude a estarmos sempre lembrando do que Deus revelou a respeito de nós e o que requer de nós, para a glória de Deus e a edificação da igreja. Amém. Meus amados irmãos, depois de tudo que já nos trouxe o pastor Marcos no tópico primeiro aqui, no nosso tópico 1, sobre a coroa da criação de Deus, e nós aprendemos várias verdades aqui sobre a criação do homem em relação a Deus, nós vamos entrar no nosso tópico 2, Deus, um ser relacional. Olha que interessante, irmãos. A palavra comunicação, ela no latim é communis, e significa encontrar pontos em comum entre duas pessoas. Quando você consegue encontrar esse communis com alguém, automaticamente o diálogo, a comunicação é estabelecida. Eu vou dar um exemplo simples. Imagine você dentro de um avião sentado e até meio tenso, imagine que tem medo de turbulência e etc. E você é um professor. E ao lado está uma senhora e ela carrega na mão uma revista de periódico para professores. E você vira para a senhora e diz, com licença, a senhora é professora? Ela diz, sim, de matemática. Imagine você dizendo, eu também sou professor de matemática. E ela dizendo, é mesmo? Onde você dá aula? De onde você é? Aí você diz, olha, eu moro na cidade X, dou aula no colégio tal. Ah, eu conheço essa cidade, eu não moro lá, mas eu conheço, tenho uma amiga, inclusive, que é professor. Pronto, estabeleceu-se ali a comunicação. Imagine que é possível fazer toda aquela viagem de avião agora, conversando sobre assuntos que vão se desdobrar a partir daquele primeiro diálogo, porque vocês encontraram um ponto em comum. Vejam que a nossa relação com Deus, Deus fez questão justamente de todos os dias, quando criou Adão e Eva, de estabelecer essa relação de comunicação. E isso vai começar com a criação. Nós vemos no nosso tópico 2.1 que nós fomos criados de uma forma especial e admirável. O homem foi criado com um zelo e atenção ímpar da parte de Deus para a formação do homem. Deus poderia ter simplesmente ter feito com o homem como fez com o restante da criação, ter dito, apareça o homem. Mas ele fez questão de usar as mãos, de colocar a sua digital na criação do homem, de formar o homem do pó da terra e com suas mãos criar o homem. Vejam, quando a gente olha para a anatomia, quando a gente olha para toda a formação do corpo humano,
É impossível dizer que o homem é produto da evolução ou que o homem é fruto do acaso. Vejam, olha um exemplo disso, olha só para o encéfalo. A caixa craniana, olha para a cabeça. Nós temos as meninges que protegem a caixa craniana, protegem o cérebro. Não dá para dizer que é um acaso. As meninges que nós temos aqui, elas têm 3 camadas. Tem a dura mater, que vem por fora, que é a parte mais dura. No meio tem uma esponjinha lá, que é o aracnoide. E depois a última camada, a pia mater. Quer dizer, e por dentro ainda tem o líquor, que é o líquido que protege dentro da caixa craniana o cérebro, para que o cérebro não se ferisse dentro da caixa craniana solta. Não dá para dizer que tudo isso é fruto do acaso. Então vejam que o cuidado, o zelo, como aparece aqui na nossa revista, o salmista diz: pois possuístes os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe, os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Sabe, é algo sobrenatural. É impossível não crer em Deus olhando para o ser humano, como nós fomos criados de uma forma sobressalente. Ou seja, se Deus teve o cuidado, o zelo de criar o ser humano de uma forma tão especial, só pode ser porque Deus desejava e deseja estabelecer um relacionamento com este ser humano. Na sequência disso, nós vemos o nosso tópico 2.2 mostrando um pouco disso. Ele vai mostrar que o relacionamento, intimidade e a parceria. Eu vou ler um pouco aqui o que diz o nosso autor. Deus falava diretamente com o homem. Não haviam profetas, sacerdotes, anjos ou qualquer intermediário. Do lado de fora do jardim não era possível falar com Deus ou ouvir a Deus sem mediações. Mas antes da queda, Deus falava face a face. Relacionamento e intimidade. Meus irmãos, eu faço um convite a você nesse momento a imaginar o que deve ter sido aquele período no Éden. Veja que Moisés, com todo o relacionamento que teve com Deus, Deus disse para Moisés que nenhum homem o veria face a face e viveria. E Deus permitiu que Moisés o visse pelas costas. Agora você imagina, Deus vinha todos os dias conversar com Adão. Por aí você imagina a inteligência que devia ter Adão. Imagine o que Adão deve ter ouvido de Deus, aprendido com Deus. Adão estuda na maior e melhor universidade do mundo, Harvard. Nenhuma universidade do planeta se compara à escola que Adão teve. Adão teve a oportunidade de aprender com Deus. Oh, irmãos, que privilégio enorme Adão teve naqueles dias, antes da queda. Eu fico imaginando, irmãos, os diálogos, as coisas que Adão deve ter ouvido de Deus sobre o cosmos, sobre o universo, sobre o plano dele para o homem. Imagine quantas coisas maravilhosas Adão deve ter ouvido da parte de Deus. Não havia enigmas, sonhos, visões. Não, era um diálogo aberto, um diálogo direto, sem profetas, sem intermediários, direto, Adão e Deus. Veja como o pecado estragou justamente essa proximidade, esse relacionamento. O homem no pecado está distanciado de Deus. Você pode ver o salmista Davi, quando peca, ele diz o quê? Ele pede a Deus que haja um coração puro, um espírito voluntário. Ele vai dizer no Salmo 51, ele pede a Deus o quê? Não retire de mim o teu Espírito Santo. A consequência imediata do pecado é o afastamento de Deus. É por isso que quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele abre os 2 braços. Com uma mão ele segura a mão do Pai, a outra mão ele segura a mão do homem pecador para unir novamente, para que o homem possa ter relacionamento com Deus. A nossa lição 2 vai nos mostrar justamente isso. O propósito de Deus em se relacionar, comunhão, parceria, estar juntos. Na aula passada, eu falei para vocês sobre a figura disso em andar juntos. E aqui fica uma lição especial para nós.
se você quer a presença de Deus, se você quer conhecer Deus, você precisa realmente decidir andar com Deus. Isso significa ter que abrir mão de algumas coisas. Significa renunciar. Muitas pessoas querem viver um evangelho onde elas possam ter a bênção sem renúncia, possam ter privilégios sem sacrifícios. Esse é um evangelho utópico, é um evangelho que não funciona, é um evangelho que não existe. Da mesma forma que não se pode misturar azeite e água, você não consegue misturar um mundo com a santidade de Deus. Deus é santo, Deus é puro, nele não há pecado. O pecado é uma ofensa contra um Deus bom, contra um Deus amoroso. E Deus exige de todos aqueles que o servem que justamente o sirvam em espírito e em verdade, que o adorem em espírito e em verdade, que sejam santos como Ele é santo. Então, o propósito de Deus como homem em relacionar-se com Ele exige que nós tenhamos uma vida de comunhão com Deus. É uma decisão. Ou você anda com Deus, ou você anda com o mundo. Eu ouvi de um pregador, quando eu era adolescente, a seguinte frase: ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Só existe essas duas possibilidades, não há outra possibilidade. Agora vejam, irmãos, finalizando o nosso ponto 2, existe um último ponto interessante. Esse relacionamento não é apenas vertical, apenas com Deus, mas também é horizontal. E ele foca aqui, no nosso tópico 3, alguém do lado, e foca o relacionamento com a mulher. Agora, olha que coisa interessante. Eu vou mostrar a vocês talvez um lado da coisa que você talvez não tivesse percebido. Deus, quando criou os seres vivos, criou em pares, criou macho e fêmea. Quando Deus criou o homem, Deus poderia ter imediatamente criado a mulher e ter feito os dois juntos. Mas, da mesma forma que Deus fez um boneco do pó da terra, Deus preparou e fez o homem e soprou nas narinas o fôlego de vida, Deus não poderia ter feito a mesma coisa e criado a mulher? Mas não. Deus faz o homem e Deus, depois de certo tempo, vai fazer a mulher. Nós não sabemos exatamente quanto tempo demorou isso. Foi rápido, porque o homem ainda estava no Éden. Agora imagine, Deus poderia ter imediatamente ter feito a mulher. O homem levanta, fôlego de vida, consciência, e de repente, aqui, ó, tá aqui a mulher. Não. Deus permite que o homem, Deus delega ao homem para que ele dê nome a todos os seres. E aí é inevitável. O homem é um ser inteligente. Ele começa a ver macho e fêmea da espécie X, Y, e vai dando nomes. Ó, isso aqui é o elefante, está aqui a fêmea, e começa a dar o nome. Está aqui o tigre, tigresa, e vai dando os nomes. E ele, Deus criou tudo em pares, tudo em casal, macho e fêmea. Mas a mim, Deus criou só eu. E aí, olha que interessante. Você que está assistindo essa aula, aí vem a pergunta, por que Deus fez isso? Deus não esqueceu de fazer a mulher. Deus, de forma maravilhosa, caprichosa, vai permitir que Adão viva o melhor, que é o quê? Na lacuna, no vazio, que não foi preenchido até que a mulher chegue, nesse tempo de necessidade, de ausência, Deus vai permitir que com a chegada da mulher, Deus mostre a Adão e para a humanidade como Deus é maravilhoso. Como? Vejam, na criação, Deus pega um, que é Adão, e Deus faz dois. Deus faz Adão ter um profundo sono, e Deus é o primeiro cirurgião do mundo. Ele vai lá e da costela de Adão faz a mulher. Então, na criação de um, Deus faz dois. No casamento, Deus faz um milagre ao contrário, muito maior. Deus pega dois e faz um. Louvado seja Deus. Vejam que coisa maravilhosa. Na criação, Deus pega um e Deus faz dois. No casamento, Deus pega dois e Deus faz um. Deus não permitiria que o homem não tivesse uma companheira,
que Deus não permitiria que o homem tivesse uma lacuna, um vazio permanente em sua vida. Deus criou o homem como ser social, porque Deus é um ser social. Deus se comunica, Deus se relaciona, Deus fala, Deus ouve. Deus está pronto para estar perto de nós. Então o propósito divino é que o homem também tivesse uma companheira com a qual ele pudesse se relacionar. Vejam que Deus não cria a mulher para estar à frente e nem atrás do homem, nem abaixo nem acima do homem, mas ao seu lado. É dever do homem proteger esta mulher, amar esta mulher, como Cristo amou a igreja e estar pronto para dar a vida por ela. É esse o propósito divino do casamento. Vejam que, inclusive, eu abro aqui rapidamente um parêntese para mostrar a vocês uma coisa muito séria. Quando o ressentimento entra numa relação a dois, o ressentimento vai justamente matar o diálogo, a comunicação no casamento. Vejam, tome muito cuidado, não só no casamento, em qualquer esfera de relacionamento. Se a mágoa, se o ressentimento entrar num relacionamento, ele mata o diálogo, a comunicação. As pessoas passam a se evitar, passam a se distanciar, passam a não mais se abrirem umas com as outras, porque a comunicação passa a ser marcada por brigas, contendas, desavenças, aborrecimentos, e então o distanciamento e o esfriamento começa a dominar a relação. Cuidado, não permita que seu coração abrigue mágoa, não permita que seu coração abrigue rancor ou amargura. Feche essa brecha, tape essa brecha, resolva esse problema, no nome de Jesus o quanto antes. Não permita que a mágoa de um pai, de uma mãe, de um filho, de um cônjuge, impeça que a família, que as pessoas que valem a pena na sua vida se afastem de você. Não permita isso. Vigie, tome cuidado com isso. A mão de Deus está estendida nesta aula para cortar laços do diabo, laços para separar pessoas. Que na autoridade do nome de Jesus, Deus intervenha e haja agora, onde o inimigo vem semeando justamente o mal, a contenda e a desavença. Eu oro que Deus possa abençoar você nessa aula, que nós possamos, irmãos, vigiar com os inimigos da comunicação. Cuidado, um inimigo hoje muito poderoso da comunicação olho no olho são os jogos eletrônicos. Um inimigo muito poderoso hoje da comunicação são o excesso de tempo gasto em redes sociais. Um inimigo poderoso hoje dos relacionamentos é o excesso, muitas vezes, de trabalho ou de tarefas, onde não há espaço para lazer. Pode parecer que o que eu estou falando aqui não seja verdade, mas é mais comum do que se imagina. Eu tenho encontrado muitas pessoas que dizem para mim: eu não tenho tempo, eu não posso parar. Se eu parar, para tudo. Todo mundo depende de mim. Eu fui numa mercearia próxima à minha casa e o dono da mercearia estava lá. E ele estava reclamando muito, nervos à flor da pele, muito aborrecido. Eu disse para ele: você precisa de folga, você precisa de férias. Sabe o que ele disse para mim? Eu não sei o que é isso. Eu praticamente não tenho folga. Muitas vezes tem até que encurtar as férias com a família. Aquele momento que era para ser um momento de lazer, de divertimento com os filhos, sabe, de paz, de renovo das forças, acaba virando um momento de aborrecimento. Porque o problema o segue, sabe? E ele disse para mim: olha, eu já tô com problema de pressão. Isso um cara novo, deve ter uns 40 anos de idade. Ele já está com problema de pressão, já está com problema de estômago e começa a ter problemas. Daqui a pouco tem problemas no casamento, tem problema com os filhos, porque ele falou para mim: eu trabalho todo dia. E o dia que eu não trabalho, as pessoas estão me ligando para resolver problemas. Irmão, cuidado, cuidado. Às vezes a gente acaba tentando fazer o melhor da forma errada, tentando sustentar tudo e não percebe que um tempo de descanso, um tempo de comunicação, um tempo de lazer é tão necessário como o próprio ar que você respira agora nesse momento. Talvez para muita gente seja algo supérfluo ir no cinema com a esposa.
seja supérfluo pegar os filhos e ir numa praia, seja supérfluo pegar a família, dar uma volta na orla, ver o mar. Pode parecer supérfluo fazer uma caminhada no final de uma tarde e sentar para ver o sol se pôr. Pode parecer uma coisa supérflua ou desnecessária, mas eu vou lhe dizer uma coisa. O supérfluo é algo que a gente não deve fazer todo momento, a toda hora. Mas se não houver um momento para o supérfluo na nossa vida, sabe o que vai acontecer? Ele vai deixar de ser supérfluo e vai virar essencial, porque a falta dele vai começar a nos adoecer. Gente nova aí tendo infarto, gente nova morrendo antes da hora. Por quê? Porque simplesmente vive uma vida hoje ativista, trabalho demais, curso, gente que está fazendo faculdade. Eu tenho conversado com pessoas que me procuram, aí perguntam, o que está errado na minha vida? Quando a gente vai ver a agenda, pessoas que estão na faculdade ainda fazendo o final de faculdade, estágio, TCC, e já emendaram pós-graduação. Nem terminaram o curso da faculdade, nem colaram um grau ainda, e já emendaram pós-graduação, porque eu tenho que remir o tempo perdido. Quando na verdade passaram 4, 5, às vezes até mais, tempo estudando. E agora, em vez de tirar um pequeno período sabático, de tirar, por exemplo, um semestre, 6 meses, para dar uma descansada, recarregar as baterias, ver os filhos, sabe, ter um momento de lazer com a família, não tinha tempo para nada, era TCC, estágio, curso, prova. Agora, já emendou a pós. Tem alguns que já emendaram 2 pós. Quer dizer, é uma vida frenética. Isso vai ter custo. Isso vai custar alguma coisa. Porque nada substitui o relacionamento, nada substitui o olho no olho. Irmão, o ser humano precisa ter lazer, precisa ter folga, precisa ter férias, precisa ter paz, precisa ter descanso. Isso é necessário. Ou então você vai morrer antes da hora, vai pifar. Só que se isso acontecer, você nunca vai dizer, quando você viver isso, que foi o diabo. Porque, na verdade, quem fez esse trabalho sujo foi você. Lembre que o corpo é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Se ele dominar você, se a sua saúde for embora, dificilmente você vai achar ela de novo. Então, pense nisso, reflita nisso. Que Deus possa nos guardar, possa nos ajudar. E se de alguma forma isso tocou em você, comenta aí embaixo, bota nos comentários. Curte aí esse vídeo, manda para outras pessoas. Tenho certeza que essa aula vai poder edificar muitas vidas. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Marcos Santana, pelo seu brilhante comentário aqui no tópico 1, que muito nos ajudou, a coroa da criação de Deus. E com o seu comentário nós aprendemos que Deus nos deu uma posição elevadíssima em relação a toda a sua criação. Saber disso deve nos apenas não fazer nos sentir valorizados, mas responsáveis em viver à altura da nossa posição. Foi o que nós aprendemos no ponto 1. Agora vamos ao ponto 2. Quero agradecer o pastor William Barros também, que acabou de me anteceder, trazendo o seu brilhante comentário aqui. Deus, um ser relacional. E nós aprendemos aqui com a fala do pastor William que Deus não fez o mundo, colocou o homem nele e saiu de cena. Não, não. Ele nos quer por perto, trabalhando com ele. Isso nos dá a segurança e a certeza de que se o buscarmos, iremos ter a presença dele para tudo na nossa vida. E agora eu peço a você que continue comigo mais um pouquinho, ligados aqui comigo, porque nós vamos estar no ponto 3, ligados pelo Criador. Meus irmãos, quando temos um verdadeiro íntimo relacionamento com Deus, os demais relacionamentos chegam a um resultado esplendoroso, maravilhoso. Se eu estou bem com Deus, se eu estou me relacionando bem com Deus, tudo no demais vai dar certo e vai ser maravilha. Nós temos o nosso ponto 3, 3 subtópicos, como todos os nossos pontos. Começando pelo primeiro, o comentarista traz aqui, divinamente ligados, está falando aqui do homem e da mulher, do casamento. No 3.2, emocionalmente ligados. E no 3.3, intimamente ligados. Lembrando a você que este ponto está falando do relacionamento de marido e mulher, de homem e mulher. Então, casamento, ele é ligado divinamente, ele é ligado emocionalmente e é ligado intimamente, né? Por isso é que quando esse princípio é quebrado, a consequência é gravíssima. Então, a lição de hoje está trabalhando esse ponto.
Eu quero você, professor, ligado nesse ponto, que você possa ter muito cuidado, muita sabedoria e direcionamento de Deus quando você for dar esta aula, porque é possível que esta aula, principalmente nesse ponto, vai gerar algumas demandas muito importantes que precisam ser levadas em consideração e ser trabalhado para que a gente possa ter um aproveitamento do jeito que o Espírito Santo espera que seja durante esta aula, ok? Adão, como é que ele foi gerado? Ele foi gerado por Deus a partir do quê? Do barro. E Eva? Como que Eva foi gerada? Eva não veio diretamente do barro. Ela foi gerada a partir da costela de Adão. Gênesis 2, 21 e 23. E isso tem um simbolismo tremendo. Isso tem um significado tremendo, professor. Eu não vou aqui alongar muito nesse ponto, mas eu quero deixar a dica a você, para você ir preparado para essa aula e trabalhar nesse lado, com mais tempo, com mais conhecimento tete a tete. Você vai estar olhando no olhinho dos seus alunos. Você conhece a história dos seus alunos. Então o Espírito Santo vai te direcionar para você ter essa aula, uma aula muito produtiva. Há uma relação muito profunda entre o homem e a mulher. E nós conseguimos compreender isso à luz da Bíblia. E as diferenças entre homem e mulher não tem nada a ver na questão de valores. São funcionais na missão dada por Deus. Então, é muito importante isso. Eu repito, a aula de hoje, eu chamo a atenção de você, professor, estar preparado nesse ponto para você ajudar os casais, principalmente aquelas classes de novos casais, né? Aqui em Madureira, nós temos uma classe específica para jovens casais, novos casais, as pessoas que ainda não têm uma maturidade muitos anos de casados, às vezes tem um ano de casado, 6 meses, 2 anos, então está ali. Então, uma ótima oportunidade para você, professor, trabalhar esse lado e trazer uma explicação, porque o livro de Gênesis, na verdade, o Pentateuco, é a base de toda a Bíblia. Então, nós precisamos ter o nosso olhar aprofundado para essa didática, essa pedagogia utilizada pelo Criador. É uma pedagogia. Então, o Senhor está ensinando para a gente. O homem e a mulher são dependentes um do outro em suas necessidades distintas. Não tem como o homem viver isolado da mulher e a mulher isolada do homem. Não tem como. O Senhor fez assim, é para um depender do outro. O que falta em mim, eu encontro na minha esposa. O que falta na minha esposa, ela encontra em mim. Juntos, com essa compreensão, a gente vai construindo a nossa caminhada. Nossos filhos vão crescendo e sendo abençoados. Consequentemente, a nossa igreja será uma igreja sólida e uma sociedade endireitada, uma sociedade encaminhada. Faltando isso, quando esses princípios não são levados em conta, e ultimamente a gente vê muito isso, então olha que extraordinária oportunidade de trabalharmos esse trimestre na nossa igreja. Quando Deus nos criou, Ele conferiu-nos esse atributo. Que atributo Ele nos deu, além de tantos outros? A capacidade de sentir emoções e de compartilhar sentimentos. Que coisa maravilhosa chegar em casa cansado do trabalho e você conseguir compartilhar com a sua esposa ou com o seu esposo. E aí você transferir a ela o seu sentimento, as suas emoções, e ela transferir para você também. Às vezes ela chega do trabalho, porque tem muitas mulheres que também trabalham fora, não necessariamente só em casa, que já é muito trabalhar em casa, mas além dos seus deveres de casa, e como uma esposa maravilhosa, conforme diz a palavra de Deus, de valor, essa esposa guerreira, ela também às vezes ela trabalha fora, além do trabalho que ela já tem em casa. Que maravilha quando marido e mulher dedicam tempo para isso, para um ajudar o outro. Conta como foi o seu dia. E aí, sabe, ter aquela sensibilidade de um escutando o outro, porque o Criador fez isso. O Criador criou homem e mulher diferentes nesses quesitos, mas por quê? Porque ambos, quando se juntam, encontram o caminho e a solução. Deus não deu Eva para Adão de bobeira, não. Havia um interesse muito profundo e uma necessidade muito além daquilo que as pessoas pensam. Então é isso, a gente tem que entender isso. A nossa aula durante todo esse trimestre está trabalhando sobre isso. A gente precisa entender isso, ok, meus irmãos? A mulher, ela foi criada para apoiar o homem e para socorrê-lo em tudo que ele necessita
Da mesma forma o homem. Eu creio, na minha maneira de entender, que Adão é um vacilão. Ele deve ter vacilado muito ao permitir que o inimigo tivesse acesso no momento daquele momento daquela conversa da serpente com Eva. Eu creio que se Adão tivesse próximo, ele foi um vacilão. E se não estava próximo, também foi um vacilão. Porque Deus tinha dado a ele a responsabilidade. Tanto é que Deus não cobra da mulher, ele cobra do homem. Ele vacilou e vacilou muito. Então vamos lá. A mulher foi criada para apoiar e socorrer o homem. Da mesma forma o homem para apoiar e socorrer a mulher. Em tudo, bem como, qual é a função também da mulher? Integralizar o que o homem deveria ser. Então nós homens, quando temos uma esposa, e é importante trabalhar isso na vida dos lares, nas casas, nas igrejas, é importante tocar nesse ponto, não importa que nos chama de cafona, de atrasado, como que eu vou para a igreja e ignorar os princípios da palavra de Deus? Isso não mudou, irmãos, pode ter mudado o que tiver, mas não mudou, esses princípios não são inegociáveis. Então, é preciso que marido e mulher tenham essa compreensão à luz da Bíblia, à luz da Bíblia. Então, eu proclamo aqui a você nessa aula 2, você trabalhar muito esse lado. Aqui em Madureira, eu tendo a oportunidade, eu quero trabalhar muito isso aqui e eu desejo que você faça o mesmo, ok? Tem um texto que diz, e disse Adão, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2, 23 e 24. Esse versículo por si só já é autoexplicativo. Vamos então continuando. Aqui, o autor de Gênesis, Moisés, o autor, escritor, mas o autor é Deus, o Espírito Santo, é lógico. Mas o comentarista, o homem que usou, que Deus usou para compor, para escrever, né, o livro, a Gênesis, o Pentateuco, nós sabemos que a tradição mostra para a gente que o autor é Moisés, faz uma aplicação para as futuras gerações. Claro que vindo de Deus, a profunda ligação entre o homem e a mulher só seria possível por meio de uma ruptura social. Que ruptura é essa? Deixar pai e mãe, a base principal das relações afetivas seria na relação do casal culminando no ato conjugal. Então o ato conjugal seria a materialização final, a base principal dessa relação afetiva só seria concluída e finalizada de acordo com o que o Criador pensou se fosse seguido desse jeito. Deixará o homem o pai e a mãe. Não é deixar, é abandonar e desprezar, não é isso. Não é morar próximo, não é isso. O conceito aqui de deixar é que não haja interferência. Você casou, você tem a sua vida. Você não tem que perguntar para o teu pai e para a tua mãe as coisas do relacionamento cotidiano. Nem você marido e nem você esposa. E nem você pai, nem você mãe tem que colocar o seu dedo aonde não é chamado. E se você tem uma necessidade, ok, um conselho, maravilha, mas aí é diferente. O que não pode é a pessoa casa e a mulher leva para o novo lar a mesma condição que tinha, tudo depender, tudo perguntar ao pai e à mãe, ou o marido também, aquele marido que tudo tem que perguntar para a mamãe ou para o papai, que é isso? Então os dois têm que ir se construindo, errando, acertando, errando e acertando. Eu louvo a Deus porque eu tenho 42 anos de casado, muito bem casado, e graças a Deus eu sou de uma geração mais antiga, eu tenho 63 anos, eu casei em 1981. E naquela época era muito diferente do conceito de hoje, mas eu louvo a Deus que eu não me lembro durante todos os meus 10, 15, 20 anos de início, não me lembro ter recorrido ao meu pai e à minha mãe para um socorro para salvar o meu casamento. Graças a Deus eu não precisei disso, porque eu tive base, eu tive orientação bíblica, eu tive princípio, eu tive o meu pai e a minha mãe, eu tinha espelho. Então eu, quando casei com a minha esposa, e a gente levou para nosso lar esse conceito. Papai, mamãe, continua a vida deles, nós vamos levar a nossa.
olha, nós passamos por perrengue, hein? Se eu tivesse que recorrer ao meu pai, primeira dor que tivesse, ela também, eu não sei se nós estaríamos até hoje aqui. Então é importante trabalhar isso na nossa aula, trazer isso para os casais, amém, meus irmãos? Prosseguindo aqui, a união de Adão e Eva, realizada por Deus, se tornou um padrão pelo qual a glória de Deus é refletida no casamento. E o casamento que reflete a glória de Deus é aquele que aponta para a união entre Cristo e a igreja. Que o meu casamento possa apontar, possa refletir a glória de Deus, que aponta para a união entre Cristo e a igreja. Que o meu casamento seja isso, que o seu casamento seja assim. Que Deus abençoe o seu casamento, que Deus restaure o seu lar, que Deus restaure a sua família. Não desista, não desanime, não busque o divórcio. Chega de pensar essas bobeiras. Dê uma chance para seu marido, dê uma chance para sua esposa. Vocês vão encontrar na palavra de Deus aquilo que você talvez não vai encontrar em nenhum outro lugar. Que Deus te abençoe e eu profetizo aqui dessa tribuna bênção sobre o seu casamento e que vai dar certo. Vocês vão encontrar um caminho e vai dar certo, amém? O nosso relacionamento com o próximo é determinado pelo nosso relacionamento com Deus. Quando por causa do pecado somos alienados de Deus, as demais relações sofrerão danos, conforme veremos na lição a seguir. Na lição de número 4, nós vamos ver isso. E eu aprendo nesta aula, e neste ponto, que a união de Adão e Eva, realizada por Deus, se tornou o padrão pela qual a glória de Deus é refletida no casamento. E que o casamento que reflete a glória de Deus, qual é? Que casamento é esse? É aquele que aponta para a união entre Cristo e a igreja. E assim chegamos ao final deste vídeo. Muito obrigado por você ficar comigo até agora, por você se inscrever em nosso canal, curtir, comentar, compartilhar nossos vídeos. Deus te abençoe, você está ajudando a tornar esta a maior e melhor escola do mundo. Querendo bom Deus, só se Ele permitir. Na semana que vem, a gente vai estar aqui novamente, reunido nos estúdios da Editora Betel, para juntos estudarmos aqui a 4ª lição, que tem por título A Alienação Humana a partir da Queda, programada para o dia 23 de abril de 2023. Meus amados irmãos, convido você a orar. Junte-se a nós agora nesse momento de oração com o pastor William Barros e com esta oração me despeço de você. Até a próxima. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Vamos orar, meus irmãos, na certeza de que mais esta vez a palavra de Deus vai moldar e mudar a nossa vida e a nossa trajetória, nos levando sempre na direção do centro da vontade de Deus. Nós te louvamos, Senhor, te engrandecemos, teu nome é maravilhoso. Nós te louvamos, ó Deus, porque podemos sentir, ó Deus, em tudo a tua presença e a tua direção. Tu és o nosso Deus, tu és o Senhor de todas as coisas e te glorificamos porque tu és suficiente para nos satisfazer, fazer feliz e nos guiar para o caminho certo. Em nome de Jesus te adoramos. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.